varones. Amém? E se ele não quer venir, tu agarra ele de la oreja e trai, porque as mulheres também podem vir assistir a este congresso. É para homens e para mulheres. Amém? Amém, igreja? Glória a Jesus. Alabado Deus, te adoramos, Senhor. Amém? Aleluias. Vamos extrair uma palavra da parte do Senhor. Glória a Jesus. Poderoso Deus. Na verdade que hoje estou mais nervioso do que normal. Amém? Porque o Senhor me ha dado essa palavra assim como 3 semanas. E eu ia falar algo muito simples, muito rápido e me ia marchar. Mas o Senhor me foi aprofundizando, é assim que se diz? Me foi me ponendo mais a lo profundo. Amém? E vou predicar bajo o tema La Viuda de Sarepta. Vale? Passagem bastante conhecido. Creio que muitos que estão aqui conhecem esse passagem, La Viuda de Sarepta. E quando o Senhor me deu esse passagem, eu queria somente dizer a passagem onde o profeta habla com a viúva: tráeme vaso de água. Mas quando a viúva ia a trazer água, o profeta a chama e diz: tráeme também pão. E ela mira o profeta e diz: já lo sinto, mas o único que tenho punhado de harina e pouco de azeite. Aleluia. E o Senhor me levou a esse passagem. O que eu tenho? Não tenho nada. E eu ia desenvolver a prédica bajo esse pouquinho que tinha a viúva. E diz que não tenho nada, tenho pouquinho de harina, punhado de azeite. E o profeta diz: ok, perfeito, mas com esse punhado de harina e esse pouco de azeite, me vai preparar uma tarta. Aleluia. Me vai preparar uma tarta especial, uma tarta saborosa, uma tarta que tu vai meter debaixo da brasa e vai sair algo especial aí. Aleluia. Sabe o que a mulher fez? Obedeceu. Amém. Aleluia. Ela foi aí, correu nas coisas e preparou para o profeta. Nós outros, às vezes, dizemos, eu não tenho nada, não tenho tempo, não tenho ganas de orar, não tenho ganas de fazer nada. E Joíba solamente traz isso para os outros. E o Senhor me dizia: tu não tens nada. Tens 2 minutos. Tens 2 minutos, Jossari? Anabel, tens 2 minutos? Israel, 2 minutos. Tens 2 minutos? Maristé, tens 2 minutos? Alejandro, 2 minutos. 2 minutos. Tiene? Rony, 2 minutos? Aleluia. Que é 2 minutos? Nada. O que é 2 minutos? Se eu pongo a cafeteira para preparar o café, em 2 minutos está esse café. Que é 2 minutos? Aleluia. 2 minutos. Profetiza em 2 minutos. Profetiza em 2 minutos. Aleluia. Uma palavra de alento para tua irmã, uma palavra de alento para tu irmão, uma palavra de alento para tu filho, para tu marido, para tu esposa, para tu casa, para tu padre, para tu madre.
2 minutos. O que é 2 minutos? Ora em 2 minutos. Quantos versículos eu posso ler em 2 minutos? O que é 2 minutos? Nada. Profeta não tem nada, tem solamente 2 minutos. Por esses 2 minutos, eu posso orar, eu posso alabar, eu posso adorar, eu posso me poder de rodilha, eu posso dar uma palavra a meu irmão, eu posso profetizar, eu posso conectar com o Senhor, eu posso conectar com o céu. Aleluia! Aleluia! E às vezes nós outros não damos esses 2 minutos. E o Senhor nos desperta pela madrugada e nós outros não damos 2 minutos. Aleluia. O profeta chegou aí. E a mulher disse: já lo sinto, profeta. O único que eu tenho. Um punhado de harina. Um pouco de azeite. Por ele disse: haz-me algo especial. Igreja, o Senhor quer que tu haga algo especial. Não hace falta muito, não hace falta um dia, não hace falta uma semana, não hace falta um mês, hace falta 2 minutos. Aleluia. 2 minutos. Mas sabe o que disse a mulher? Que seja assim como tu has dicho. Amém? Glória a Jesus. Deus lhe bendiga. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 de Reis, capítulo 17. Aleluia. 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 Oh, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Padre amado. Oh, Espírito Santo. Poderoso Deus. Graças, Senhor. Graças, Padre. Aleluia. Eu queria trazer somente esse catito e já poderíamos irmos embora. 2 minutos era o suficiente. 2 minutos de palavra, 2 minutos chamando a atenção, já está. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tenéis aí, não? Primeiro de Reis, capítulo 17. Deixa aí apontar, podeis tomar seu assento, tranquilita. Deixa aí aberto a Bíblia, que nós outros vamos desglossar todo esse capítulo 17. Amém? Pode sentar. Não te preocupa, pode estar sentada, tranquilita. Amém? Porque antes de pensar a ler as Escrituras, eu queria trazer uma história que eu aprendi quando era pequeno, lá em Brasília. Era muito pequenito. Eu escutei, assim, por alto, que em Japão, havia uma mariposa, era uma mariposa muito especial, uma mariposa que ela despertava uma vez ao ano e batia as alas. Uma mariposa muito especial, amém? Diz que nos Estados Unidos há uma temporada de tormenta, de tornado, de huracão, de vento e de tudo isso. E me disseram que esta mariposa era culpável de tudo isso que passa nos Estados Unidos. Uma mariposa tão especial que quando ela aleteava, assim é, não? Aleteava, se diz? Quando batia com as alas, aleteava. E quando a mariposa aleteava, esse aire saía suave, ia correndo na força, que quando chegava aos Estados Unidos, havia se transformado em um huracão, em um tornado. Depois de muito tempo, eu fui aprender que isso era efeito mariposa. Quantos de vocês conheciam isso? Efeito mariposa. É algo que eu hago aqui e pouco a pouco, vai afetando a pessoa que está lá do outro lado. Efeito mariposa. O efeito
mariposa foi criado por um cientista em 1961. Ele disse que unas cuentas, se tu quita o númerozito de atrás, 10,0001, e se tu quita este 1, dentro de vários cálculos, esse 1 vai dar uma diferença terrível. Glória a Jesus. Mas o que tem a ver o efeito mariposa com a viúva de Sarepta? O científico criou esse efeito mariposa em 1961. Pero a Bíblia, já neste tempo, nos avisava do efeito mariposa. Por que a viúva passava necessidade em sua casa? Por que a viúva passava necessidade em sua casa? Glória a Jesus. Elias profetiza a sequia. Então Elias tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acabe: vive Jeová Deus de Israel, em cuya presença estou, que não habrá lluvia nem rocío em estes anos, senão por palavra. Aleluia. O profeta foi até o rei e predicou, e deu uma palavra ao rei: não vai chover. Não vai chover. Essa sequia alcançou a viúva a outro lado da cidade. O efeito mariposa. Por que afetou a mulher se ela não tem nada a ver com a história do rei? Por que o castigo alcançou a esta mulher que não tem nada a ver com a história do rei? Por que o castigo alcança nós outros que não temos nada a ver com nosso padre, com nossa madre, com nosso patrão, com nosso chefe? E às vezes não alcança nós outros. Diz que este rei era um rei idólatra. Diz que esse era um rei pecador. Diz que esse é um rei malo. Mas sabe o que passa com este rei? Que ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. E diz que essa mulher chamada Jezabel adorava a um Deus que se chamava Baal. O Deus Baal era Deus dele trueno e dela lluvia. Agora eu te digo, quem é mais poderoso, Baal ou Jeová? Quem tem mais poder, Baal ou Jeová? Porque essa situação foi alcançar essa mulher lejos de aí. Porque essa mulher vivia em la cidade de Jezabel. Aí era onde o povo adorava a Baal. E Jeová cerrou os céus e disse: só vai chover quando eu solte a palavra. Se tu queres adorar Baal, adora-lhe, a ver se Baal abre os céus e derrama chuva sobre tu casa. Se tu queres adorar a Baal, adora-lhe. Se tu queres ser idólatra a Baal, seja. A ver quem é mais poderoso, Baal ou Jeová. A ver quem é mais poderoso, Baal ou Jeová. El efeito mariposa. Glória a Jesus. O Senhor me levou no profundo com esta viúva. Porque eu imaginava, como será essa viúva? Essa viúva? Será uma mulher vieja? Que está tirada, que está abandonada? Pero sabe que o Senhor me vindo a recordar? Que minha irmã se quedou viúva aos 14 anos. Minha irmã se quedou viúva aos 14 anos. E se esta mulher viúva de Sarepta tem 14 anos? Minha outra irmã se quedou viúva por uns 25 ou 27 anos. E se esta mulher tem 25 ou 27 anos? Minha primeira irmã, aos 14, estava embaraçada.
E na Bíblia e nas Escrituras nos dizem que esta viúva tinha um filho. Minha segunda irmã, que se quedou viúva, ela tinha 3 filhos. 3 filhos. Glória a Jesus. Pero o Senhor me levou mais além. Aleluia. Minha madre se quedou viúva. Minha madre se quedou viúva aos 48. Aleluia. Sabe com quantos filhos? 6. 6. Como seria a vida desta viúva aí neste tempo, tendo que cuidar de um filho, sem marido, sem família? O Senhor me levou mais profundo. Aleluia. Quantas madres solteiras nós outros temos hoje aqui em nossa igreja? Quantas madres foram abandonadas por seus maridos? Quantas madres passou por necessidade, aleluia, porque o marido não morreu, pelo se foi, lá abandonou na casa, abandonou o filho, abandonou a família e se foi. Quantas mulheres passou por este problema? Quantas mulheres passou por esta necessidade? Que agora não há comida, que agora não há alimento. Diz que quando o profeta chegou à casa da viúva, ela estava prestes a morrer. Estava esperando a morte. Quantas madres não passou por esse problema, por essa solução? Aleluia. Minha esposa dá um testemunho de sua madre, que quando sua madre se separou do marido, ela quis tirar-se à linha de trem, juntamente com seus 3 filhos. Aleluia. Quantos de nós outros passamos dia tras dia com esses problemas? Com essas pessoas que estão ao nosso redor sofrendo o efeito mariposa. Por uma situação que passou há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, hoje nos alcança. Por uma mala atitude, por uma coisa mala que nós temos feito há 10 anos, agora o efeito mariposa nos alcança. Glória a Jesus. Aleluias. Amém, igreja? E vindo a ele, palavra de Jeová dizendo: aparta-te de aqui e vuelve-te ao oriente e esconde-te em el arroyo de Querit, que está frente ao Jordão. Estamos falando da viúva de Sarepta, que ela estava em sua casa. Eu estava imaginando uma jovem com toda a vida por delante, com seu marido, vivendo bem, vivendo tranquilamente nesta cidade. Pero o rei cometeu um pecado. Jeová mandou uma palavra para o rei, e essa palavra foi tocar esta mulher em outra cidade. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Te adoramos, Senhor. Me chama a atenção também a vida do profeta. Como tudo isso afetou ao profeta. Como esta situação afetou ao profeta. Diz que o profeta vivia em Galaad, a mais ou menos 50 quilômetros de onde vivia o rei Acabe. Então imagina o profeta sentado em sua casa, tranquilo aí, orando a Deus, clamando ao Senhor, buscando a palavra, buscando a presença de Deus, e de repente Deus habla com ele: profeta, vete até o rei Acabe e solta a palavra. Aleluia. E o profeta teve que andar, subir montanha, barrar montanha. Sabemos que não havia carreteira naquela época, sabíamos que não havia metro naquela época, sabíamos que não havia coche naquela época.
Quantos de nós outros estamos dispostos a subir montanhas, barrar montanha, pela palavra do Senhor? Quantos de nós outros estamos dispostos a derrar nossa comodidade, a derrar nossa casa tranquilita, a derrar nossa camita, a derrar nosso sofazito, a derrar nossa tele, a derrar nosso ordenador, a derrar nossa pantalla para predicar a palavra do Senhor? Diz que o profeta caminhou, chegou até aí, até o rei, soltou a palavra e se foi. O profeta estava contente porque, aonde havia sequia, o Senhor lhe alimentava. Lhe dava pão com carne pela manhã, pão com carne pela tarde. Aleluias. Aleluias. O profeta estava contente. Já soltei minha palavra. E já está. Às vezes nós outros soltamos a palavra. E já está. E nos olvidamos. Pelo efeito mariposa também alcançou o profeta. Porque não chovia. Não chovia. E agora se acabou a água. E sabe o que o Senhor lhe disse? Vete hasta a viúva. Vete hasta a viúva. Que ela já está preparada para te alimentar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Elias e a viúva de Sarepa viram logo a ele palavra de Jeová dizendo: levanta-te, vete a Sarepa de Sidom e mora ali. E aqui eu he dado ordem ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou à porta da cidade, e aqui uma mulher viúva que estava ali recorrendo lenha. E ele la chamou e disse: te ruego que me traga um pouco de água em um vaso para que beba. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Aleluias. Havia uma sequia, igreja. Havia uma sequia, igreja. O profeta foi aí, lejos, a pedir água à viúva. Às vezes nós outros não entendemos as coisas de Deus. Imagina-te, nós outros pedimos um milagre. Muitos vão dizer assim: eu não sou profeta, eu não tenho chamado, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou nada disso. Como te vou fazer essas coisas? Aleluias, aleluias, aleluias. Poderoso Rei, Pero o Senhor já havia dado uma palavra para a viúva, que a viúva ia sustentar o profeta. Oh, poderoso Senhor, da onde não havia água, agora havia água. Aonde não havia, onde estava a dificuldade, a hora estava o Senhor aí. O Senhor já havia dado uma palavra, igreja. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E o Senhor me levava ao mais profundo desse passagem, que todo esse passagem nos direciona a Cristo Jesus. Todo esse passagem nos direciona a Cristo Jesus. Se nós outros não entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, mal assunto. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Padre amado. Glória a Jesus. Indo ele para trazer-se-la, ele la volveu a chamar e disse: te ruego que me traga também um bocado de pão em tu mano. Pão. Glória a Jesus. Jesus és o pão.
Jesús es el pan. La viuda estava esperando a morte. Pero o profeta dijo, tráeme Jesús, tráeme vida. Aleluia. E ele respondeu, vive Jeová tu Deus. Vive Jeová tu Deus. Isso significa que eu sou incrédulo. Isso significa que eu não sou cristiano. Isso significa que tu Deus, Jeová, és poderoso. Aleluia. E ele respondeu, vive Jeová tu Deus, que não tenho pão cozido, solamente um punhado de harina tenho em la tinaja e um pouco de azeite em uma vasija. E agora recorria dos la cruz de Jesus, a hecho com dos madeiros. A passagem da viúva vai direcionado a Cristo Jesus. Estava indo a buscar a Jesus para que me salvara. Estava indo buscar a Jesus para que me trajera salvação a minha casa. Eu esperava a morte, pero Jesus é vida. Eu esperava a morte, pero Jesus é vida. Jesus é o pão. Jesus é o pão de vida. Aleluia. O profeta pediu água. E Jesus disse, eu sou a água. Se tu beberes desta água, não terás sede jamais. Jesus é água viva. É fonte de água viva. Jesus é o pão de vida. Aleluia. Jesus foi crucificado em duas madeiras para que nós outros tenhamos vida em abundância, tenhamos vida eterna, tenhamos salvação, tenhamos todo. Amém, igreja? Tudo direciona a Cristo Jesus. Te adoramos, Deus amado. E agora recorria dos lenhos para entrar e preparar para mim e para meu filho, para que lo comamos e nos deixemos morrer. Elias lhe dijo, não tenhas temor, mas haz como has dicho, pero hazme a mim primeiro de ele uma pequena torta cozida debaixo de la ceniza e tráeme-la, e depois harás para ti e para tu Hijo. Glória a Jesus. Buscar primeiramente a reino. Buscar primeiramente a reino de Deus. Haz-me a mim primeiro. Haz-me a mim primeiro. Buscar primeiramente o reino de Deus e todas as coisas vendrão por aleluias. Aleluias. E a viúva a hecho. Porque o profeta disse que não ia se acabar nem a harina e não ia se acabar o azeite. Glória a Jesus. Pero sabe o que o mais profundo que me levou ao Senhor sobre tudo isso? Poderoso Deus. Porque a bendição era diária. Ele não trajo um saco de harina e um galão de azeite. Ele não disse, llena tu dispensa com harina, llena tu dispensa com azeite. Ele disse que a harina não acabará, o azeite não faltará. Prepara o pão, prepara o azeite. Aleluia. O azeite significa a unção do Senhor.
El azeite significa a presença do Espírito Santo. A harina significa que ela foi molida. O trigo foi moído. Cristo foi moído por ti, igreja. Cristo foi moído por mim, igreja, para que nós outros tenhamos salvação e vida eterna. Aleluia, aleluia. É no reino do Senhor, vindo a trazer salvação a tu casa. Ele vindo trazer salvação a tu família. Ele vindo trazer vida a tu casa. Aleluias. Pero sabe o que é? Diária. Diária. Ele não disse que vou dar 20 quilos de harina, 200 quilos de harina, 300 quilos de harina. Podia ser isso o profeta? Sim. Te vou dar 200 litros de azeite, 300 litros de azeite, 400 litros de azeite. Podia ser isso o profeta? Sim. Porque outro passagem, ele correu uma viúva e disse, viúva, corre las vasijas e llena, e llena, e llena, e llena, e llena, e llena, e llena. Pero a esta, ele disse, não, isso é suficiente. Pero sabe o que é? Diária. Todo o dia. Senhor, graças por harina. Senhor, graças por azeite. Senhor, graças por harina. Senhor, graças por azeite. Hoje pela manhã te dou graça. Hoje pela noite te dou graça. Amanhã pela manhã te dou graça. Passado amanhã te dou graça. Passado te dou graça. No próximo mês te dou graça. No próximo dia te dou graça. Todo o dia. Por la manhã. Aleluias. Às vezes nós outros queremos a bendição inteira. Mas se nós outros corremos a bendição inteira, nós olvidamos do Senhor. Mas o Senhor queria que ela viesse todo o dia a preparar um pão. Todo dia a preparar um pão. Assim como o Senhor hizo com o povo em el deserto, que todo dia traía el maná. Todo dia. Para que ele estivesse bajo obediência do Senhor. Mas com tudo isso, havia pessoas que eram desobedientes. Queria correr 3, queria correr 4, queria llenar a nevera. Pero se poderia todo. Porque o Senhor queria dia tras dia. Dia tras dia, dia tras dia, perseverança, perseverança. Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui. Não importa se é muito, não importa se é pouco, não importa se seja 2 minutos, pelo que seja, dia tras dia. Senhor, 2 minutos, Senhor, 2 minutos, Senhor, 2 minutos. Oh, Senhor, estou aqui, Padre amado. La perseverança. Glória a Jesus. Te adoramos, Senhor. A ver se encontro meus apontes. Poderoso Deus, te adoramos, Padre amado. Poderoso Senhor, te damos graças, Senhor. Glória a Jesus. Pero, todavia, a viúva não estava convencida de que Jeová era mais poderoso que Baal. O que tu está esperando, igreja, para confiar plenamente em el Senhor? O que tu está esperando para entregar teu coração ao Senhor? O que tu está esperando para se dedicar à obra do Senhor? O que tu está esperando para dedicar 2 minutos ao dia ao Senhor? Diz que a viúva tinha um filho. E o filho enfermou. Aleluias. 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 E diz que o filho morreu. Poderoso Deus, te adoramos, Senhor.
Amém, igreja? Está esperando que passe algo grave? Está esperando que passe algo forte, difícil, complicado, duro? Aleluia. Pero como todo esse passagem direciona a Jesus. Aleluia. Diz que o profeta correu a ninho em seus braços. E quantas vezes? Quantas vezes tombou sobre ele? Quantas? 3 vezes. Isso significa que Jesus ressuscitou ao direciona a Jesus. E sabe o que passou com o ninho esse? Ressuscitou. Ressuscitou. Jesus ressuscitou. Esse passagem direciona a Jesus. Jesus é nosso Salvador. Jesus foi que morreu por nós outros. Jesus foi que ressuscitou. Todo esse passagem, todo esse efeito mariposa, direciona a tua vida a Jesus. E hoje te venho apresentar 2 opções. Ou tu sigue com a tormenta, ou tu abraça a Jesus. Ponga sobre os seus pés, igreja. Ponga sobre